Você ouvirá agora uma mensagem do Ministério Mevan Gravataí. Abra o seu coração. Hoje acordamos então em torno ali do meio-dia, 1h, acho que todo mundo, né, com tudo que aconteceu ontem, ano novo, o pessoal fica mais cansado porque passa meia-noite, aí festeja, cumprimenta todo mundo, né, a gente teve culto aqui, a gente foi até 1h30, 2h, e foi um tempo bom, né, foi um momento assim de estreitar laços com os irmãos, né, e esses são momentos importantes na nossa vida. É o momento em que a gente faz aquela a junção horizontal, digamos assim, né? E hoje à tarde eu acordei, eu estava meio pensativo, assim, né? O pastor conversou comigo ontem à noite para trazer a palavra hoje, e né, quer dizer que é uma honra muito grande, né? Porque é a primeira pregação do ano de 2016, abertura das primícias. Fico realmente muito grato por isso, glória a Deus, pela vida de vocês, pelo que vocês têm sido nas nossas vidas, né? Como Marlon, eu e como família. E eu fiquei com esse encargo, então eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer trazer? Né? O que eu tenho para dar? Eu não tenho nada, na verdade. Mas o que o Senhor quer falar? E as horas foram passando e eu estipulei um horário em que eu ia pegar a partir daquele horário, eu ia, em cima disso, buscar em Deus o que Deus queria fazer. Né? Então, a família até perguntou assim, amor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. O que aconteceu? Tá vendo suspirando? Sabe assim que o Espírito Santo vai falando algumas coisas contigo durante os meses, as semanas, os dias, e dá aquela suspirada às vezes, né? Dá aquele Deus falou algo, sabe? Foi algo intenso, foi algo que moveu lá dentro. São muitas palavras, são muitas coisas que Deus fala, né? A diferença é o quanto eu paro para ouvir, o quanto eu paro para escutar, o quanto eu tiro um tempo só para eu entender o que está sendo falado. Porque palavras são lançadas o tempo todo por Deus. A nossa capacidade de captá-las é que faz a diferença, é o que muda a nossa vida. E diante disso, eu botei um louvor, fui orar, fui buscar de Deus. E Deus falou bem específico a isso, né? Quando Deus fala, qual é a nossa reação? Sabe, eu entendo assim, acho que a palavra que mais representa Deus é a palavra Pai, né? Se a gente for parar para fazer uma alusão assim, quando nosso pai falava, o que a gente fazia? Como a gente se portava, como a gente reagia, né? Cada um tem uma história diferente, cada um veio de um lar diferente, cada um veio de uma cultura, de um ambiente diferente. Mas quando se trata de Deus, alguns enxergam a Deus como Pai de uma forma diferente dos outros. Alguns foram criados com pais, outros sem pais, um com pais presentes, outro com pais não presentes, né? E isso reflete muito no nosso relacionamento com Deus. Isso reflete muito nas coisas que Deus fala para nós. Se você parar para analisar, eu posso falar assim da minha vida, da minha infância, como foi. Quando eu era criança, eu queria, por exemplo, brincar na rua ou ir na casa de um amigo, e a primeira pessoa que eu encontrava meu pai, vamos supor. Eu jogava, pai, posso ir lá na casa do Darlan, que era meu amigo de infância, de frente de casa? Posso ir na casa do Darlan? E aí ele dizia, ele sempre tinha 3 respostas, né? Uma das 3 ele sempre falava sim, não, ou então pergunta pra tua mãe. Eu acho que a maioria faz isso. Só que no meu caso, indiferente das 3 respostas, eu sempre ia perguntar pra minha mãe. Sempre ia perguntar pra minha mãe, né? Por quê? Porque eu achava assim que, beleza, o pai liberou,
mas eu tenho que ter uma confirmação. A mãe me confirmando, aí beleza, eu vou, tranquilo, não tem problema, né? Sei que está tudo certo. Só que com Deus, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Quando a gente busca algo de Deus, busca uma direção, às vezes Deus nos dá a direção no mesmo dia, na mesma hora. Só que a gente acaba esperando e parando, pensando assim: eu preciso de uma confirmação. Eu preciso que alguém venha e me confirme algo. Eu preciso que alguém venha e me diga algo. Porque, naturalmente, falando de mim, eu fui criado assim. Então, muitas vezes, de coisas que Deus me falou, eu não tomei atitude na hora e exerci aquilo que Deus estava falando. Eu esperei para que alguém me dissesse algo, para que alguém me confirmasse algo, para que aparecesse um sinal, para que viesse, enfim, aparecesse um anjo, vamos supor, para poder exercer aquilo que Deus falou. Por quê? Porque eu fui criado dessa forma, entendendo dessa forma, que por mais que meu pai diga sim ou diga não, eu sempre ia para uma segunda opinião. E na igreja, com Deus, em casa, no trabalho, na faculdade, a gente acaba fazendo isso também. Por quê? Porque bate aquela sensação de: será mesmo que foi Deus que falou? A dúvida. A questão é que a gente acaba deixando de lado, menosprezando algo que Deus fala. Se a gente for parar para analisar, imagina, Deus é o ser criador todo-poderoso que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e criou tudo o que existe. E esse ser chega até nós e nos fala: faz tal coisa. E a gente ainda para perguntar para uma outra pessoa, ou esperar que algum irmão venha e bote a mão sobre mim e fale alguma coisa: vai e faz, vai e acontece, vai e agiliza aquela situação. Isso acaba travando a nossa vida. A gente acaba ficando pessoas que automaticamente não confiam em Deus, né? E que tem uma paternidade, recebe uma paternidade de Deus de uma forma deficiente, não da forma como Deus entrega, mas da forma como nós recebemos. A gente acaba colocando obstáculos nas coisas que Deus fala. A gente acaba colocando paradigmas que precisam ser quebrados, né, para que a gente possa ter um livre acesso realmente àquilo que Deus fala. Mas a gente acaba sendo estagnado por isso. E automaticamente nos nossos dias a gente acaba olhando assim, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo, e a gente vai vendo: nossa, mas essa semana Deus não falou nada, parece que Deus não disse nada, parece que Deus não mostrou nada, parece que não aconteceu nada. Que semana difícil, que semana corrida. Só que Deus estava falando em todos esses momentos e a gente estava esperando situações acontecerem palpáveis, digamos assim, para que a gente pudesse entender que era Deus que estava falando. E colocando Deus de lado automaticamente por causa desse tipo de atitude. Se a gente for ver na Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem lá em Josué. Josué capítulo 1. Versículos do 5 a 9. Eu vou ler para vocês. Todo mundo achou? Né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa passagem ela acontece no momento em que Moisés morre
E Deus fala com Josué para que ele coordene o povo, para que ele se adiante o povo. E a Bíblia relata que Josué era filho de Num. Num era um homem que ele era escravo na época do Egito. Então, como o povo de Israel passou 400 anos lá, Num nasceu, cresceu e viveu toda aquela cultura de ser escravo, de ser submisso, de ser totalmente maleável ao poder de Faraó, né, e de seus superiores. Então, Josué cresceu dentro disso. Cresceu sabendo que havia uma ordenança, havia um medo, porque Num agia também através do medo. Porque o povo do Egito, ele tratava o povo de Israel com muito vigor, né, com muita opressão. Então era um povo que vivia com medo. Guardava suas tradições, sim, porque mantiveram muitas coisas, mas também vivia com medo. Aprenderam a agir pelo medo. Então Josué, ele vivia com medo também das situações, das coisas. Poxa, agora o cara que era o meu líder, que era o que dizia o que eu tinha que fazer para exercer as coisas que ele me pedia, agora ele não existe. Agora é direto com Deus. Só que Deus não é palpável. Eu não consigo tocar a Deus. Ele fala comigo. Eu ouço a voz dele, eu sinto a presença dele. Só que é algo diferente, algo que ele não conhecia, algo que o povo não conhecia. Por isso que o povo, assim que Moisés subiu para receber as leis, o povo criou um Deus que fosse palpável. Então fez o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo também tinha essa mentalidade de ser submisso, de ser maleável, de ter algo visível. Quem manda em mim é aquela pessoa. Quem manda em ti é um ser que ele não é físico, ele é espiritual. Mas aí fica meio, né? Como assim? Vem da onde? Vem do nada? O povo via o fogo, via as obras, mas não via o ser físico. Então o povo automaticamente pensava assim: não é físico, então não vou exercer, não vou fazer, não vou acreditar. Eu preciso de algo físico. E quando Deus se mostrava alguma coisa, o povo geralmente tinha medo. Quando o monte fumegou, o povo teve medo. Por isso só Moisés e alguns anciãos seguiram. E no fim, alguns ficaram no caminho e foi só Moisés até Deus. Então, Josué foi criado dentro dessa cultura de medo. Dessa cultura de que você tinha que exercer exatamente algumas atribuições, porque se você errasse, você seria castigado. Então, Josué tinha esse medo de ser castigado. E em todo momento Deus falava para ele: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Para a Bíblia relatar isso 3 vezes, era porque Josué era muito medroso. Era muito medroso. E posso dizer assim, Josué era muito parecido comigo nesse aspecto. Porque por muitas vezes Deus falou algumas coisas comigo e eu ficava relutante, pensando assim: será Deus? Será Deus? Eu esperava uma pessoa orar por mim e confirmar, eu esperava outra pessoa orar por mim e confirmar, eu esperava mais outra pessoa orar por mim e confirmar, e às vezes eu acabava não fazendo. Eu tenho que passar por algumas coisas. Então, por causa dessa situação, Deus teve que colocar Josué numa linha de frente, ao ponto de dizer: vai, Josué, eu sou contigo, não temas, eu sou Deus, eu não vou te deixar, eu não vou permitir que você caia em alguma armadilha. Eu sou contigo. Se mantém firme na palavra, se mantém comigo, porque eu sou contigo. A nossa relação com a palavra de Deus se assemelha com a forma em que reagimos com a direção e repreensão dos nossos pais. Às vezes a gente se pergunta assim: nossa, mas o meu pai não é cristão, meu pai não é convertido. Mas a autoridade que está sobre a vida dele é a mesma de um pai convertido. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A direção e a repreensão deles têm o mesmo peso. A maneira como tu honra um ou como tu honra o outro é da mesma forma, é igual. Por muito tempo, eu morei no Parque da Matriz, que é um bairro aqui de Cachoeirinha, na Parada 57. Até o Vinícius mora lá. E algo que existe muito lá naquele local são mães solteiras, mães abandonadas, né? Eu estava puxando pela memória e dos meus amigos da época, apenas 2 tinham pais, além de mim. Das pessoas, dos meninos que eu andava, nós éramos em 10, 15, eles eram de rua, assim, né?
joga bola, né? Conversa. E apenas 2 tinham pais. E acabava que esses meninos, eles tinham que ser, de certa forma, ali a partir dos seus 15, 16 anos, os esteios de suas casas, né? A pessoa que de certa forma trazia o sustento para casa. Eles eram obrigados a serem homens antes mesmo do tempo necessário para poder entender e ter uma identidade, né, para poder crescer, crescendo na verdade antes do tempo, para que pudesse dar ajuda à família, porque às vezes tinham irmãos pequenos ou eram filhos únicos e a mãe era doente, então eles tinham que ir trabalhar, eles tinham que achar alguma coisa para fazer, né? E certamente muitos deles perderam seus pais ou foram abandonados pelos seus pais ainda crianças, com 5, 6 anos, 7 anos, e foram criados dessa forma. E acaba que eles foram crescendo e se tornando pessoas hoje com aquele sentimento de eu consigo, eu posso, sozinho eu consigo, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso da opinião de ninguém, porque eu venci sozinho, eu fiz sozinho. E isso não é muito diferente de muitos de nós que nascemos com nossos pais também. Por quê? Porque a autoridade do pai no Brasil, ela, de certa forma, ela é meramente ilustrativa. Nós somos um país maternalista. Não que a mãe exerça uma função errada, sim, a mãe tem que, né, suprir a necessidade, mas nós vivemos num país maternalista, ao ponto de que o Brasil é considerado um país católico, né, da santa, enfim. Então, por esse motivo, é dado um valor à mulher nesse aspecto de autoridade, de identidade de família, maior do que ela deveria ter. E por causa disso, o pai é apenas uma figura ilustrativa. A coisa mais bonita que se vê hoje, pelo menos o mundo falando, o mundo dizendo, é que essa é a mulher que manda em casa. Quem manda em casa é a mulher, né? Parece bonito falar isso hoje. O Brasil vive um momento em que tudo é motivo para discórdia, é motivo para rebelião, é motivo para sair na rua com cartaz, né? Então todo o tipo de situação que era contra, que trouxesse alguma repreensão, que trouxesse algum direcionamento diferente daquilo que a pessoa acreditava, uma ideologia diferente, há uma rebelião, há pessoas na rua. A gente vê isso no governo, a gente vê isso com os cristãos, né? Na Marcha para Jesus, a gente percebe muitas coisas que ocorreram, como pessoas se colocando como crucificados, na marcha gay também, né? E algo que tem vindo se aflorado muito nesses últimos dias, que é o feminismo, né? Tem sido uma marcha tão massiva, digamos assim, que tem colocado com a mulher assim como se eu tenho o meu marido, né, e ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, mas se eu quiser trair, eu também estou no meu direito porque eu sou mulher. Acho que vocês acompanharam ou ouviram falar de repente de um caso que aconteceu, que fala muito na internet, sobre a tal de Fabiola, digamos assim, né, que foi pega lá traindo o marido com o melhor amigo dele. E as opiniões são bem divergentes, uns falando assim, que coisa ruim, que coisa feia, mas muitas mulheres defendendo, não, ela está no direito dela, porque o homem também trai. Parte-se do princípio de que todo homem em um momento vai trair, todo homem em um momento ele vai fazer alguma coisa errada, todo homem em um momento ele vai errar contra a mulher, e a mulher está no direito dela de fazer antes, ou fazer depois, ou fazer no mesmo momento. Então a gente vive numa sociedade deturpada quanto a isso. Uma sociedade que valoriza isso, valoriza o se cobrar, valoriza o se vingar, valoriza o viver uma vida sem qualquer direção, viver uma vida sem alinhamento, viver uma vida da maneira como eu quiser, da maneira como eu decido, da maneira como eu acho que tem que ser. E dentro da igreja a gente percebe algumas questões assim também, né? Filhos que não obedecem seus pais, filhos que já têm as suas próprias vontades, filhos que mesmo grandes não dão valor a todo esforço que de repente o pai e a mãe foram, mas não foram da maneira como ele esperava que fosse, né? Eu posso dizer assim pelos meus pais,
A minha mãe foi uma mãe assim que foi pouco presente, porque minha mãe trabalhava muito. Meu pai também naturalmente trabalhava muito, então eu fui criado muito em creches. Nossa, na Bom Princípio lá, acho que eu fiquei umas 10, 12. Né? Às vezes a gente passa de carro e eu e a Tamires, eu falo, já fiquei nessa casa, já fiquei naquela, já fiquei naquela outra. Aí eu tô falando com um amigo assim, eu olhei uma vez, né, lá na Dona Antônia, que eu fiquei lá, eu também já fiquei lá, sabe? Então é toda uma situação assim. Mas glória a Deus, assim, que por mais que eu fosse criado dessa forma, né, o meu pai sempre tentou ser o mais presente possível, né, ser o mais presente possível. E esses tempos eu parando assim para analisar as coisas com Deus, as coisas da minha vida, algumas coisas que eu precisava alinhar, algumas coisas que eu preciso e devo continuar mudando, esse aspecto de como ver a Deus, de como me relacionar com Deus, como entender a Deus, foi algo assim que Deus trouxe à memória tantas coisas que eu passei, né? E Deus começou a trazer isso nesses dias, falando sobre paternidade, né? Acho que também um pouco porque estamos grávidos, eu e a Tamires, né? Logo fecha aí 2 meses, 2 meses e meio. Então a gente naturalmente você fica pensando, né? Tá vindo mais um bebê, e como é que vai ser? E já fica aquela expectativa, aquele anseio, aquela vai chegar, como é que vai ser? Será que vai ser parecido com o pai? Vai ser parecido com a mãe? Né? Na minha irmã, por exemplo, ficou parecido com a sogra dela. A cara da sogra, é incrível. Assim, tu olha pra Sara e tu vê a avó Solange, é a cara da avó Solange. Não tem assim, o olho, mesma cor, igual. E a gente fica nessa expectativa, né? Uma criança, a família crescendo, todo mundo se alegra, né? O Natal foi uma festa. Acho que quem mais recebeu o presente foi o bebê do que qualquer outra pessoa. E é bem assim, isso assim, sabe? Então a gente começa a analisar, né? Como o meu pai foi, como eu devo ser, o que eu preciso melhorar, aonde eu preciso mudar. E Deus começou a trazer memória a essas questões, né? A maneira como meu pai foi, coisas do meu pai que eu preciso ser melhor, coisas que eu não preciso pegar dele, no caso, coisas que eu não tive e que eu quero que meus filhos tenham. E Deus começou a trazer assim sobre a questão de que Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai que ensina, Ele é o Pai que na hora certa Ele dá a repreensão. E eu tenho buscado nesses dias isso, entender como é ser um Pai perfeito, como é ser um Pai como Deus é. Trazer no momento certo a repreensão, trazer no momento certo a hora de dar o incentivo. E por causa de nós termos sido criados em ambientes, cada um num ambiente diferente, para esse dia, que é o primeiro dia do ano, que naturalmente nós teremos os 7 dias de primícias. Creio que a cada dia Deus vai trazer um alinhamento sobre algum assunto específico. Nesse primeiro dia, Deus falou assim, é um dia para que a gente possa começar com algo, para uma base para algo específico que eu quero fazer, né? Então Deus falou muito sobre a gente tentar entender a Deus como um pai. E para que isso pudesse ocorrer, né, eu sei que, enfim, todos nós tivemos dificuldades com nossos pais em algum momento, né? Eu gostaria, a gente vai ter um momento aqui de oração sobre isso, para que Deus possa trazer memória a esses momentos, para que a gente possa ter esse alinhamento, porque a gente só vai conseguir enxergar a Deus como Pai, realmente como verdadeiramente Ele é, a partir do momento em que a gente estiver alinhado em amor com os nossos próprios pais biológicos. Porque sem isso a gente não tem como entender o amor de pai. Sem entender o amor de nossos, sem a gente ter perdão liberado a certas situações que podem ter ocorrido com os nossos pais, a gente não vai ter o entendimento do amor real de Deus para conosco. É muito legal, como eu falei no começo, a gente teve o ano novo, foi interessante a gente fazer todo esse estreitamento horizontal, mas é preciso que a gente tenha estreitamento vertical. Para que ocorra o estreitamento vertical, a gente precisa entender a Deus como Pai. E para que a gente possa entender isso, a gente precisa se libertar de algumas coisas que ainda nos prendem.
A gente precisa abrir mão de algumas coisas que ainda nos prendem. Às vezes a gente acaba guardando situações para que é um sentimento assim de que às vezes é bom chorar por aquilo, é bom segurar aquilo, porque se eu me liberar daquilo, pelo que eu vou chorar com relação ao meu pai ou com relação à minha mãe? Eu posso dizer porque eu fui uma pessoa que eu fui machucado em algumas áreas, né, junto aos dois, e eu gostava de manter isso, gostava de segurar isso, gostava de um momento em que o pastor falava sobre pai, ou um momento em que o pastor falava sobre mãe, e eu lembrava alguma situação dessa que ocorreu, e eu ficava assim, Deus, realmente eu sou um coitadinho por causa disso, eu sou um problemático por causa disso, né? E ontem o pastor falou algo que foi muito interessante, que Deus ele não vai te abençoar porque tu é um coitadinho, porque tu é menos favorecido. Ele vai te abençoar pela graça que tu tem, ele vai ouvir a tua oração pela graça que tu tem. Então, para que a gente possa ser realmente cheios da graça de Deus, nós precisamos abrir mão desses sentimentozinhos de autocomiseração. A gente precisa abrir mão disso, porque se a gente não entender o amor de Deus, a gente não tem como falar do amor de Deus. Não há forma, não há jeito, não há jeitinho brasileiro, não há como. Deus precisa trazer esse tipo de quebrantamento para a nossa vida, para que a gente possa entender algo hoje que é deixado de lado, que é a paternidade. Se fala muito em paternidade, se fala muito em paternidade, mas ninguém quer abrir mão dos seus problemas, das suas dificuldades para entender isso. É muito fácil um pastor chegar e falar assim: eu exerço paternidade lá na minha igreja. Só que quando ele chega no local, as pessoas se endireitam, ficam retinhas, as pessoas estavam conversando sobre alguma coisa, o pastor chegou. Isso não é pai, isso é chefe. Isso não é pai. O pai é aquele que você está junto, que se alegra com a tua alegria, que se entristece com a tua tristeza. É aquele que te dá o respaldo necessário que tu precisa para todas as situações da tua vida. Todas as situações. Se preocupa. Então, eu gostaria que a gente ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria de pedir a ajuda do pastor Luciano e da pastora Júlia. Sabe, irmãos, Deus é simples. Deus é simples. O que Ele mais quer de ti são ouvir as tuas palavras, a tua sinceridade. Gostaria de pedir que o pastor Luciano e a pastora Júlia se colocassem aqui de frente para a igreja. O Marcelo vai ministrar uma música. Que você retirasse esse momento para pensar na sua vida, pensar como foi sua infância, pensar nos seus dias, mesmo que seu pai de repente não esteja mais vivo, mas há uma mudança no mundo espiritual quando você libera perdão, você libera a palavra, Deus faz a obra, Deus modifica a tua vida, Deus muda coisas que você acha que pode ser impossível, mas Ele modifica, mesmo que seu pai seja vivo. As palavras no mundo espiritual alcançarão Ele, as palavras no mundo espiritual vão fazer diferença. Se você precisar de um abraço, se você precisar chorar com alguém, os nossos pastores estão aqui na frente para poder te auxiliar nesse aspecto. Mas abra o seu coração, deixa Deus falar, deixa Deus transformar, deixa Deus mover coisas aí dentro que você às vezes de repente guarda lá no fundo do seu coração, lá naquele cantinho que você não quer que mexa, porque dói. Deixa doer mais uma vez, mas para que haja limpeza, para que haja mudança, para que seus dias a partir de hoje, dia 1º de 2016, sejam diferentes, para que seus dias sejam totalmente cativados por Deus, para que eles sejam embasados em Deus. Deixa Deus falar contigo nesse momento, deixa Deus abrir o teu coração, limpar aquelas áreas pequenininhas, aqueles setores em que são necessários uma limpeza bem específica e bem profunda. O Espírito Santo vai te ministrar nesse momento.